Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar na prática para vocês como funciona o meu serviço de consultoria Plano Inteligente, onde que até em 48 horas eu monto para você toda a sua próxima viagem, entregando uma estratégia sólida de pontos e milhas para você fazer a emissão, te auxiliando com toda a parte de hospedagem e te dando todo o suporte antes e durante a viagem, tá bom? Então a gente vai mostrar aqui do zero. Olha só, imagina o seguinte, que eu tenho aqui uma demanda de Guarulhos para Tóquio, o cliente quer fazer Tóquio aí, que conheceu o Japão, e ele tem aí flexibilidade de datas, pretende viajar no ano que vem, no mês de novembro, certo? E ele quer fazer isso de cabine executiva ou mista, né? Pelo menos um dos trechos em cabine executiva. Então essa é a primeira parte que a gente faz na nossa consultoria, o alinhamento para entender o que o cliente quer, como que é o cenário ideal para ele e o que de fato é importante na viagem. Com base nisso, a gente começa a montar o plano, tá? Então tá, beleza, eu coletei essas primeiras informações no nosso onboarding, eu sei que ele quer ir para Tóquio, eu sei que ele vai sair de Guarulhos e ele quer fazer uma cabine mista, né, ou pelo menos um dos trechos em executiva. Perfeito, vamos lá. Qual é o plano que eu posso traçar aqui para ele? Saindo de Guarulhos para Tóquio não tem voo direto, então eu tenho algumas opções de escala que podem virar stopover. O que é um stopover? É você, ao invés de você fazer só uma escala naquele lugar, ficar lá no aeroporto, perder teu tempo, você para e conhece o lugar, aumenta a tua experiência, fica 1, 2 dias e depois dali você vai para o teu destino final. Então esses lugares de conexões, quando o voo é muito longo, por exemplo, Japão, que você vai pegar dois voos de 12 horas e vai ter um fuso horário ainda no meio, é muito interessante a gente aplicar esse stopover até para o viajante descansar e ter uma melhor experiência, não viajar tão exausto. Por mais que ele vá de cabine executiva, às vezes o primeiro voo vai ser de econômica e cansa muito, tá? Então tem toda a questão do fuso horário também. Então nós como concierges, né, nós pensamos nisso e entregamos isso para o cliente também ter esse poder de escolha sem impactar praticamente no orçamento. Então olha só que legal. Eu tenho a opção aqui de chegar, por exemplo, para ir até Tóquio por três lugares diferentes. Europa, tá? Eu tenho aqui conexões na Europa. Londres, Paris, Frankfurt, Munique, Milão, temos Roma aqui também, tá? Então temos algumas opções aqui de voos, né? Temos aqui Estados Unidos, né? Los Angeles, Dallas, Houston, Atlanta, Washington, Nova York, tá? Toronto no Canadá, Chicago. E também temos aqui Oriente Médio, beleza? Doha ou Dubai. Sabendo disso, eu posso propor para o cliente o que ele prefere, Europa, Estados Unidos ou Oriente Médio, Doha, Catar. Ele pode escolher com base no preferência de conhecer talvez um novo destino. Mas eu também vou apresentar isso baseado em preço. Por quê? Porque para os Estados Unidos vai ser um valor, para o Qatar vai ser outro e para a Europa vai ser outro. Então, com base no preço, ele também toma uma decisão, certo? Beleza. Eu defini aqui, junto com o cliente por meio de um alinhamento, que Doha é o melhor destino para ele. Então, automaticamente ele tem a opção de voo de Guarulhos até Doha, que é operado pela Qatar, e de Doha até Tóquio ele tem o voo operado pela Japan Airlines. Olha só que legal esses dois dados que eu coletei aqui. Com isso, eu sei qual exatamente é a estratégia que a gente vai aplicar para emitir esse voo. Então, eu vou desenhar isso para o cliente, tá? Primeira coisa, o voo de Guarulhos até Doha. Eu vou pesquisar aqui, ó, um exemplo, né? Eu sei que esse voo ele é operado pela Qatar, então eu posso vir aqui no Explore, selecionar a própria Qatar e colocar aqui, ó, voos saindo da América do Sul para a Ásia, automaticamente já vai puxar Guarulhos Doha. Eu coloco o ano inteiro para ver o calendário lá na frente. E aí eu tenho a liberdade de chegar para esse meu cliente e falar o seguinte: olha só, tu tem flexibilidade de datas? Então eu tenho aqui, ó, voo em junho de 2026, em novembro, em cima da hora, por 70 mil milhas, tá? Para você voar na executiva da Qatar até Doha. Caso você queira
fazer essa primeira perna de econômica, eu tenho uma possibilidade bem grande de voos aqui por 35 mil milhas, tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, essa data, 2 de março, né, 35 mil aves. Ou eu posso pegar uma data lá mais para ano que vem, né? Ó, aqui mais ou menos em outubro, aqui, ó, 47 mil milhas, 70 mil milhas, novembro, ó, 70 mil aqui na econômica, pô, tá caro, hein? Ó, vamos pegar uma data aqui mais ou menos dia 5 de outubro, certo? Beleza, 47 mil milhas. Eu vou clicar aqui em book e vou ver se esse voo não está disponível na Ibéria. Porque a Ibéria também é parceira da Qatar, então eu posso conferir se esse voo não está na Ibéria primeiro. Caso ele não esteja na Ibéria, eu emito com a Qatar. Então eu tenho essas duas possibilidades, né? E eu também tenho a possibilidade de emitir esse voo com a tabela fixa da Latam. Então eu tenho 3 possibilidades diferentes de emissão do mesmo voo, tá? Ibéria e Qatar, praticamente o custo do milheiro é o mesmo numa promoção, tá? Você consegue gerar um milheiro ali a R$50, tanto o milheiro da Ibéria quanto o milheiro da Qatar, tá? Já a Latam tem um custo de milheiro diferente. Hoje a tabela fixa da Latam faz Guarulhos-Doha ali pagando 120 mil milhas, então mais ou menos aí uns 3 mil reais, tá? 121 mil milhas vezes 25 milheiro, mais ou menos uns 3 mil reais na Latam. Se a gente pagar 35 mil na Ibéria, é 1.750, percebe a diferença? Ou seja, na Ibéria fica praticamente metade do valor. Então isso é importante na hora de você fazer a emissão. Você conhecer 2 caminhos para fazer a mesma emissão, né? Saber das possibilidades que você tem, porque isso vai ampliar a tua chance de encontrar o melhor voo. E é isso que a gente monitora para o nosso cliente nas datas dele, e a gente traz a clareza, né, dele saber exatamente, ó, teu voo está disponível em X lugar, então você tem que ter a milha naquele lugar. Não é no achismo, não é na sorte, é com clareza. Então você ganha o plano pronto. Por isso que é importante. E ganha o plano com um vídeo personalizado para você. Ou seja, você tem ali, né, a possibilidade de ter não só o plano desenhado, mas o meu suporte para executar. E isso faz total diferença. Isso que é o nosso verdadeiro diferencial aqui. Porque imagina que em 48 horas você resolve o problema da sua viagem. E não só o problema dessa sua viagem só não, das próximas que virão, porque o plano que você vai ganhar é uma base para você acumular milhas do jeito certo, e com isso você, por consequência, vai viajar mais e melhor várias vezes no ano, não só em uma vez. É claro que a gente esmiuça a tua próxima viagem no plano, mas nos pacotes, por exemplo, mais completos, você pode escolher de até 3 viagens. Tu pode escolher a opção que eu executo para você, entendeu? Então você tem ali a flexibilidade também. Bom, vamos ver aqui se a gente consegue encontrar alguma data aqui no mês de outubro, né, desse voo. A gente vê que não está batendo disponibilidade, nem sempre o que aparece ali no book do Citsaero vai estar de fato aqui na Ibéria também, né? É importante salientar isso para vocês, porque pode ser que esse voo só esteja disponível de fato na Qatar. E isso não é normal, pode acontecer, né? Então, se eu não achar ele na Ibéria, eu vou ter que emitir com milha da Qatar, tá? Aí o que que eu faria aqui, né, pessoal? Eu faria o comparativo, por exemplo, né? Pô, se tá 47 mil milhas na Qatar, ó, tá dizendo que dia 19 tem, vamos ver aqui. Eu vou colocar lá pro último calendário, que aqui na Ibéria a gente consegue ver um ano, ó, até dia 28 mais ou menos, né? Vamos ver lá se dia 28 tem. Ó, vamos pesquisar pra frente. Não, o site deve estar bugado, pessoal. Mas enfim, para não ficar muito enrolado aqui, a gente vai considerar esse valor, né? 47,5 vezes 2, porque é ida e volta. Então são 95 mil milhas vezes R$50 o milheiro, 4.750, mais as taxas. Então eu já sei, eu já consigo direcionar o meu cliente o seguinte, falar para ele, olha só,
tem o voo disponível na Qatar, a gente precisa de tantas milhas. Por que que eu tenho essa flexibilidade? Porque, pessoal, isso aqui é uma tabela fixa, né? Ela é variável de acordo com a época do ano ou com a tarifa que tu tá escolhendo, que tem dois tipos de tarifa, Q1 e Q2 na Qatar, né? E Q3 também. Então, os valores eles vão ter essa variação, mas é pequena. Então, isso nos traz previsibilidade. Eu consigo chegar para o meu cliente e falar, olha só, a gente precisa de 47,5 mil para ir, mais 47 mil para voltar, ou seja, 95 mil milhas, e de volta de Doha para Guarulhos. Ou seja, na próxima promoção que surgiu para a gente gerar milhas da Ibéria, você vai comprar tantas milhas e vai conseguir 95 mil e esse valor é X. Vamos ter um desconto em relação ao dinheiro de tanto. Então a gente faz essa comparação. Eu pego esse voo, pesquiso ele no dinheiro, vejo quanto que ele custaria com milhas, trago a comparação de preço, trazendo a real economia que o meu cliente está tendo, tá? E informo isso para ele no plano. Então você tem clareza. E aí depois, o segundo trecho, que é de Doha até Tóquio, nós podemos fazer também com milhas da Qatar, porém a gente também tem a possibilidade de fazer através da tabela fixa da Latam, que aí sim fica ainda mais barato do que emitir com milhas da Qatar. Olha só que legal. Então um voo de executiva que na prática custa 25 mil de Doha para Tóquio, né? Se a gente for ver aqui, por exemplo, Doha-Tóquio, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, Guarulhos, né? Doha. Vou colocar aqui, ó, de executiva. 35 mil reais. Se nós comprarmos o voo com milhas da Qatar, 140 mil milhas vezes 50 reais o milheiro, vai para 7 mil. Ou seja, de 35 mil para 7, olha a economia que o cliente pode ter. O segundo voo de Doha para Tóquio, ele também custa 25 mil reais, tá? E nós conseguimos pagar aqui, se a gente for ver, ó, Doha, Tóquio, 19, 20 mil. Então coloca na faixa aí de 20 mil reais, né? Vamos ver se é a média mais ou menos de valor, 20 mil. Ó, vamos ver aqui. Ó, é o preço normal, 19.800, tá? Então o que acontece? Aqui, ó, com milhas, a gente pode fazer a emissão de Doha, por exemplo, para Tóquio, por 60 mil milhas. Ou seja, 3 mil mais taxas, né? Ou então eu posso fazer por 108 mil milhas da Latam, 2.700 mais taxas. Então é isso que a gente faz para os nossos clientes. Então eu direciono ele, olha só, você vai precisar, vamos supor que a gente faça tudo com milhas da Qatar. São 47,5 para ir, mais 47,5 para voltar, 95 mil. Mais 120 mil para ir de Doha até Tóquio e de Tóquio até Doha em executiva. Ao total ele precisa de 215 mil milhas da Latam. Ele vai gastar ao total 10.750 reais, tá? E ele vai ter feito uma ida e volta em executiva de Doha para Tóquio, um stopover em Doha e mais o voo com bagagem econômica direto de Guarulhos até Doha. Aí tem as taxas de embarque que tem que adicionar, mas não mais que 12 mil ele gasta aí para fazer toda essa experiência. Olha só o tanto de economia que ele pode ter só nesse plano, né? Se a gente for ver só as passagens aqui de ida e volta, se a gente for colocar, né? Vamos colocar ida e volta aqui de Doha para Tóquio, 29 mil. Então olha aí, 29.651. Mais Guarulhos Doha, vamos colocar de econômica mesmo, mais 9 mil. 27 mil de economia que ele tem. Em um serviço, em um plano inteligente. Então você que quer viajar de executiva, esse é o plano ideal para você, tá bom? Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você fazer a adesão no meu treinamento completo, básico, para quem quer aprender sobre milhas. Você fazendo a adesão desse treinamento, automaticamente eu te chamo no WhatsApp para te dar as boas-vindas e você comenta comigo, Luiz, eu quero o plano inteligente, tá? O plano